Olá, pessoal! Eu gostaria de desejar um bom final de tarde a todos e a todas. E antecipadamente agradecer pela participação de cada um e cada uma de vocês, em meu nome e em nome da comissão organizadora, que é coordenada pela professora Raquel Rupental e pelas pós-graduandas Aline, Carla, Kátia e Renata. Estamos aqui hoje para celebrar, mas é importante lembrar que estamos fazendo uma celebração em meio a um momento de luto. No dia de hoje, em mais de um ano de caos pandêmico, são mais de 275 mil vidas brasileiras perdidas para a Covid-19. 2.000 delas só nas últimas 24 horas. Antes mesmo de sequer imaginarmos que algo assim poderia acontecer, no dia 13 de março de 1961, há exatos 60 anos, o professor Ático Inácio Chassot estreava no grande espetáculo que é a sala de aula, com seus diferentes enredos e personagens. Desde sua graduação em Química, o professor Chassot não parou de buscar mais e mais conhecimentos. Assim, fez mestrado em Educação e doutorado em Ciências Humanas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Seu pós-doutoramento foi em Pagos Espanhóis, na Universidade Complutense de Madrid. Durante sua trajetória docente, Chassot atuou na URGS, PUC, UBRA, Faculdade Porto-Alegrense, Unicinos, Unilassalle, URI, Centro Universitário Metodista IPA. Foi ainda compartilhar seus sonhos na Dinamarca, como professor visitante da Aalborg University, e na Argentina, na Universidade de Lanús. Hoje, Chassot completa suas bodas de diamante com a educação e renova seus votos com o ensino, mantendo-se ativo como pesquisador, orientador de doutorado na REAMEC, a Rede Amazônica de Ensino de Ciências, e também como professor visitante sênior da Unifespa, a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Nossa reunião aqui hoje é para celebrar, em forma de um livro de homenagem, os 60 anos de carreira docente de Ático Chassot. Sejam todos bem-vindos. Boa tarde, pessoal. Eu gostaria de avisar a todos os participantes que tenham um forms disponível no bate-papo para quem precisar de atestado de presença. Dando continuidade à nossa cerimônia, eu gostaria de convidar os organizadores do livro, que foram os professores Mara Marzari, Raquel Rupental e o professor Vanderlei Folmer, e pedir para que eles nos falem um pouquinho sobre como surgiu a ideia e como foi a execução dessa obra. Obrigado, Andréia. Boa tarde, pessoal. A ideia surgiu como se fosse uma tentativa de um artigo de revisão a respeito da produção científica do professor Chassot, e no decorrer dos trabalhos, muito por conta das atividades das gurias, que principalmente são gurias dos nossos grupos de pesquisa, a obra foi se ampliando, e aquilo que era para ser uma revisão a respeito da produção científica do professor Chassot acabou se tornando uma rica homenagem ao professor, uma homenagem que nós consideramos bastante justa, e entendemos, e isso fica bem claro também no livro, que, do ponto de vista acadêmico, ainda a gente explora pouco a respeito da produção científica do professor Chassot, e basicamente é isso. Eu gostaria muito de agradecer em 3 níveis, né? No primeiro momento, o primeiro nível, agradecer ao professor Chassot, que se não fosse a obra dele, obviamente nós não teríamos o que organizar e o que falar nesse momento. Então,
Professor, eu agradeço muito, nós todos agradecemos muito por todas as questões que foram muito importantes e estão sendo muito importantes para todos nós. No segundo nível, eu agradeço as minhas colegas organizadoras, professora Raquel, professora Mara, que no momento que eu lancei a ideia, elas abraçaram, me ajudaram o tempo todo, estão me ajudando até agora. E no terceiro nível, eu agradeço às gurias dos nossos grupos de pesquisa que levaram a obra adiante, escreveram os capítulos, alguns deles nós ajudamos, revisamos, escrevemos um pouco, mas a maioria, ou quase todos os capítulos, foram escritos pelas pessoas que fazem parte dos nossos grupos de pesquisa. E era isso, eu espero que, depois de pronta a obra, as pessoas gostem. Obrigado por estar aqui. No dia que o Vanderlei, né, fez a proposta para a professora Mara e para mim, eu lembro que instantaneamente me veio à mente uma história de como o professor Chassot teve influência na minha formação acadêmica, em função de um livro, Alfabetização Científica, que ele enviou para um evento que a Univates estava promovendo no ano de 2005. Ele não pôde comparecer para fazer a palestra, mas ele encaminhou esses livros para ser sorteado entre os participantes. E eu lembro que eu ganhei um livro. E quando eu terminei de ler esse livro, eu era outra Raquel. Então, assim, foi uma história que me marcou muito. E quando nós lançamos a ideia de escrever os capítulos, né, em revisão do trabalho e da influência que o professor Chassot teve nas suas trajetórias acadêmicas, eu tenho certeza que cada um deles também tem a sua história, que foi recordada nesse momento, e aí surgiu no capítulo também como uma forma de tributo ao grande mestre Chassot. Então, foi um trabalho prazeroso do começo ao fim. E hoje, certamente, estamos no ponto culminante desse processo todo, nessa live de pré-lançamento, então, do Festschrift, palavra que muito bem o professor Chassot escolheu para definir a qualidade deste livro, certo? Seria isso, André. Eu agradeço pela fala da professora Raquel e do professor Vanderlei. Mais adiante, eu gostaria de ter a oportunidade de conversar um pouquinho mais com vocês na parte do bate-papo com o professor Chassot. E antes disso, eu gostaria de convidar a todos para assistirem a um vídeo que foi montado com base em depoimentos de ex-alunos, de amigos do professor Chassot, e na sequência também a gente vai ter um vídeo com depoimentos dos autores dos capítulos do livro. Um tributo a Ático Chassot. Na bioquímica dos afetos, quantas substâncias compõem a alegria de homenagear um amigo? Quantas palavras cabem no dicionário dos encontros? Quantos sinônimos nomeiam a admiração na gramática da amizade? Não se exasperem. Esse escrito não fala de matemática, nem de números, quantidades químicas ou propriedades biológicas. Trata-se de expressar apreço, de homenagear e reverenciar acontecimentos e feitos de uma vida de professor. Uma vida muito movimentada, móvel, itinerante. Com orgulho, posso dizer que tive a experiência de dividir com o mestre meu local de estudos e de repouso. Estar durante diversas horas junto dele sempre foi impagável. Horas essas que vieram a ser pouquíssimas, dado a tamanha carga intelectual que Ático tem a oferecer. Assim, começarei este prefácio na agitação do meio. Tenho dificuldades com inícios, confesso, e me perco nos fins. É isso. O meio é o lugar do encontro. É nele que estou quando me chegam quem está e permanece em meu convívio. Foi assim com ele. O professor Chassot, ele faz parte da minha vida há muito tempo. E posso dividir em dois momentos. Um momento onde eu não o conhecia presencialmente, mas conhecia a partir dos seus livros, das suas obras, dos seus textos. E um outro momento que foi em 2017, quando o professor Chassot gentilmente aceitou um convite de ministrar uma aula inaugural no Instituto Federal do Rio de Janeiro, no campus Lopes, onde ele proferiu a aula inaugural do curso de licenciatura em Química. E a partir de 2017, eu tive um contato um pouco mais próximo com o professor Chassot, por vários trabalhos que já fizemos juntos, e a cada dia eu me encanto com esse professor,
com esse mestre que completa 60 anos de magistério, uma vitalidade que é invejável. Não ensaiarei uma biografia. Isso mesmo ele já se incumbiu de fazer em 52 capítulos que eu recomendo ler, aproveitar e se deleitar. Talvez experimente um biografema à moda bartesiana, para compor uma mistura que torne possível a escrita reverência ao estimado amigo que merece todas as loas que esse livro tece. Chico é uma pessoa ímpar. É um educador de valor inestimável, de uma cultura vastíssima, um ser humano, sobretudo. Ático é um grande amigo, excelente profissional, só tenho elogios e prazer de tê-lo como amigo. Não me pergunte onde, quando ou como nos conhecemos. Cronos não temporiza esse encontro de durações afetivas, para as quais ponteiros restam inúteis. Também não sei dizer se foi lá, cá, ou qual território partilhávamos quando estivemos reunidos pela primeira vez. Só sei da conexão que se instaurou sem registros entre sul e norte. Ponte forjada de moleculares pensamentos, orgânicas palavras, bioquímicas partilhas, projetos e esperanças. Eu, particularmente, guardo na minha memória docente muitas das suas características, seu exemplo, as suas qualidades humanas para comigo, mesmo quando a distância geográfica nos separa. Em 1966, ele casou, eu nasci. Eu Oiapoque, ele Chuí. Ele chimarrão, eu açaí. Eu curuminha, ele guri. Tornamo-nos próximos, ignorando a cronologia geográfica que faria essa amizade improvável. É que a afinidade não costura servidão a tempo ou território. Acontece no interstício imponderável da existência. Tu e eu que nascemos tomando a água do Rio Jacuí e como tal, então, nos entregamos para as atividades no campo da educação química. E Cachoeira hoje precisa conhecer bastante esse filho dela, no caso tu, que saíste de lá de calça curta e que assumiste o mundo e tens hoje essa representação para tanta gente que é reconhecida a ti pelas contribuições que trazes através da educação, através do companheirismo, através do comprometimento político com aquilo que ensina. Ele é um tipo ordinário no sentido manuelês. Sempre achou mais importância em fundar um verso do que uma usina atômica. Esteve mais envolvido com letras e papéis do que com vidrarias e reagentes, embora também tivesse familiaridade com esses apetrechos. Não é menos importante dizer que há um menino, há um moleque morando dentro do coração desse guri de 81 anos, 60 dos quais dedicados à docência e à ciência. No palco da docência, apresenta-se com desenvoltura de popstar e alegria de debutante. O mais multimídia dos menestréis acadêmicos que conheço não se intimida com lentes, estejam elas compondo centenas de olhos ou milhares de máquinas. Ao longo de 2020 nós podemos perceber que o professor aí no seu isolamento aí dessa pandemia fez mais de 100 lives divulgando ciência, divulgando história da ciência, filosofia da ciência. Peregrino da ciência e da docência, atravessou o Brasil assestando óculos, alfabetizando cientificamente e indisciplinando olhos viciados em certezas paralisantes. A web, que sempre lhe fora aliada em suas maestrinas blogadas, passou a habitar seus dias regados a muitas lives, curtidas, comentadas e compartilhadas nas redes que movimentam as relações sociais contemporâneas. Nosso peregrino da ciência
Neste dia em que comemoramos seus 60 anos de dedicação à docência, penso na quantidade de pessoas que, assim como eu, tiveram a grata oportunidade de aprender com esse grande e brilhante... Fez da pandemia uma jornada de aprendizagens, desde as comezinhas até as mais sofisticadas. Encontrou nas vias sem fronteiras da malha cibernética as novas rodas, trilhos e asas em que navega mais longe e veloz em diferentes comunidades sagradas e profanas. Isolou-se conectado com o mundo. Fez-se presente e frequente nas partidas do jogo Ciência em Ciência de um absurdo e angustiante campeonato em que a insana política contemporânea nos inscreveu. Sujeito como esse, remexido e nômade, cheio de predicados, há de ser merecedor de um verbo aventurante, viajador. Chassotear. Eis o verbo que exprime o buliçoso amigo. Pois que de tanto chassotear Brasil afora, desembarcou de um Ita no norte, e instalou-se primeiro em uma rede, embalado pelo ideal de formar pesquisadores na e para a continental Amazônia. Professor Chassot mostra na prática o que ele diz e fala no discurso. Ele mostra e nos ensina esta coerência quando ele abraça a causa de uma região abandonada e isolada praticamente do resto do país. Nós sabemos que crescimento econômico sem desenvolvimento humano não nos interessa. E o professor Chassot abraça esta causa conosco e vem militar na formação de doutores para a Amazônia Legal Brasileira. Não satisfeito, fez mais. Aboletou-se de mala e cuia em terras de floresta. De forasteiro, fez-se nativo. Buana de olhos azuis, experimentou saberes e sabores telúricos, cambiou letras, ganhou flecha. Símbolo de abertura ao desconhecido. Regalo certeiro para ele, ser poroso às novidades do mundo. E aqui, em nome de todos os meus colegas, venho homenagear e mostrar toda a nossa gratidão a esse mestre por toda a contribuição que ele tem nos proporcionado ao longo desses 10 anos do EduCimad. Então são contribuições desde uma inspiração teórica, como referencial teórico de vários alunos e professores, né, de alfabetização científica, de história da ciência. A gente já teve o prazer de ter o Chassot conosco aqui em 3 palestras presenciais, em palestras online. Orador eclético, percorre de átomos a estrelas, ciência e religião. Sujeito de ideias fartas e inquietantes curiosidades. Colecionador de palavras, transforma arcaísmos em neologismos, chassoteando o vernáculo. Quem com ele não aprendeu a apreciar os saberes primevos, não está aberto às novas oitivas e desconhece o prazer de estar expectante. Pois bem, esse amigo delegou-me uma tarefa, não sem antes me apresentar uma nova e intrigante palavra, Festiv, um tributo em forma de livro. Prefaciá-lo, eis a missão delegada. Uma das primeiras palestras que me lembro de ter assistido, há mais ou menos uns 17 anos atrás, já falava sobre formar jardineiros para cuidar do planeta Terra. E a sua fala, sempre tão sensível, sempre tão humana, tem me inspirado todos esses anos. Creio que chegamos ao início do fim desse prefácio, não de um livro, mas de uma homenagem que presta tributo a 60 anos de uma vida dedicada a aprender ensinando e ensinar aprendendo, semeando sempre. Coube a mim a honra de prefaciar o livro homenagem a este querido amigo professor, um intelectual do tipo que aprendi a sonhar com Foucault, destruidor das evidências e das universalidades, que localiza e indica nas inércias e coações do presente os pontos fracos, as brechas, as linhas de força,
que sem cessar se desloca, não sabe exatamente onde estará ou o que pensará amanhã, por estar muito atento ao presente que contribui no lugar em que está, ainda que esteja só de passagem. Falar do Chassot para mim é uma alegria, até porque foi a pessoa que, de certa forma, realizou um sonho, que foi me dar uma possibilidade de estudar, sendo eu aqui do interior do Mato Grosso. Encaminhei um e-mail despretensioso para várias instituições, várias pessoas, e o Chassot foi a única pessoa que me respondeu e depois me deu a honra e veio a ser o meu orientador da minha dissertação de mestrado. Chegados ao início, talvez me perguntem por que no meio de alvorada, essa luminosidade entre noite e dia, um termo tão afeito ao inaugural, um texto consagrado ao coroamento de uma existência de professor. Ático Chassot para mim é isso, como o lume crepuscular de uma alvorada a ensinar diariamente que o fim nada mais é do que um eterno recomeço. Aprendamos com ele. Humilde, pesquisador, inovador, mestre, educador, pensador, influenciador, militante da ciência e, principalmente, professor. Esse é Mestre Chassot. Professor Chassot, a gente teve a honra agora de assistir esse vídeo que foi, na verdade, uma montagem muito emocionante, feita com depoimentos dos seus ex-alunos, dos seus amigos, e junto a alguns fragmentos do prefácio, que foi escrito pela professora Silvia. E, formalmente, eu gostaria de parabenizar o senhor pelos seus 60 anos de docência, que estão sendo comemorados hoje, e pedir para o senhor mandar uma mensagem para os amigos que mandaram esses depoimentos. Andréia, muito obrigado, primeiro, pela apresentação que tu fizeste e pelas emoções que tu estás catalisando. Eu aproveito também e agradeço a professora Raquel, o professor Vanderlei e todos os outros do grupo. Tem que ter um coração muito forte para assistir essa composição que vocês fizeram desse texto lindíssimo da Silvia, com o depoimento de pessoas de vários estados que foram meus alunos, que outros não foram e que conhecem o meu trabalho. Eu estou com dificuldade de falar, mas eu queria dizer que quando, no dia 30 de dezembro, uma das últimas mensagens que eu recebi foi um correio eletrônico do Vanderlei, onde estava apensado um livro de mais de 300 páginas, com 19 capítulos, e feito por quase 30 pessoas. Eu respondi para o Vanderlei: vocês estão enganados. Eu não sou isso que vocês querem provar. E eu custei muito a aceitar. Depois eu vi na literatura o nome que fez muitos de nós dobrar a língua nos últimos dias, Festschreib, e eu li depois no Google que Festschreib é um livro que se faz em memória da construção, da produção acadêmica de uma pessoa, não é em memória, mas onde se trabalha. Aí eu vi que nesse livro tinha, cada capítulo, discussões teóricas sobre o meu trabalho, trabalhos empíricos orientados pelas coisas que eu escrevo. E eu me lembro bem quando o Vanderlei me disse, convencendo para assinar, ele disse: nós preferimos homenagear uma pessoa viva do que uma pessoa morta. E eu acho que coisa boa viver. Eu, há um ano atrás,
mesmo nessa data, encerrava as minhas viagens. Durante esse ano não viajei mais. Alguém que ia uma vez por mês para Marabá, durante 11 meses, ficava lá uma semana, e de Porto Alegre a Marabá é mais ou menos como ir de Porto Alegre para a Europa, e, de repente, foi me cortado viajar. E aí eu acho que a Sílvia coloca bem no prelúdio de quanto soubemos transformar as palestras para algumas pessoas em lives para centenas de pessoas ao mesmo tempo. Então, eu acho que eu queria começar dizendo da minha imensa gratidão porque vocês organizaram esse livro. Eu não conheço muita gente que ganhou um Fast and Trip. Eu tenho lembrança que o professor Carlos Cirne Lima, que aliás faleceu recentemente, eu vi uma vez um livro dessa natureza, penso que foi para ele, mas eu não tenho certeza. Então, eu acho que vocês fizeram sem saber o que era, quando estava pronto, na hora de batizar a criança, não tiveram muita escolha para batizar a criança, porque isso já estava batizado na literatura. E o Google ainda refere que, mesmo em outras línguas, esse termo é usado com esse sentido. Então, eu acho que foi isso. Está difícil para mim responder, André. Depois faz umas perguntas mais fáceis. Tá bem, professora. A gente vai ter outra oportunidade para conversar logo mais. Esse vídeo ele foi lindamente montado pela nossa colega Carla, e a gente está com um grupo bem bacana que trabalhou de forma incansável nos últimos dias. O senhor participou de algumas reuniões, né? E tem o dedinho de todo mundo lá daquele grupo hoje nessa nossa live. O próximo vídeo que a gente vai assistir é um vídeo com os autores do livro, os autores dos capítulos, né? Também falando um pouquinho sobre a motivação de cada um, porque que cada um resolveu ir lá e dar a sua contribuição para esse belo livro que vai ser lançado em breve pela editora Unijuí. O professor Chassot, né, falar praticamente da educação, o quanto as suas obras, as suas leituras, elas inspiram, né, a gente, principalmente, né, voltando para minha formação acadêmica, profissional, as questões da alfabetização científica, né, as possibilidades que a gente tem de instigar, né, os sujeitos em ver a vida de diferentes óculos. A primeira vez que eu tive contato com os escritos do professor Chassot foi ainda na graduação, em meados de 2009, na graduação de Ciências Biológicas, e esses pensamentos me acompanharam por toda a minha formação acadêmica. As primeiras impressões que tive quando o conheci foram sua extrema humildade, simplicidade, um ser humano iluminado, que nos traz muitas aprendizagens pessoais e me faz pensar o quanto mais se aprende, mais aprendemos o quanto temos ainda a aprender. Ter conhecido o professor Chassot em 2019 e ter convivido com ele em 2020 durante a construção dessa obra foi uma forma de legitimar muitas das emoções que eu experienciava enquanto docente. E fazer as leituras do Chassot é realizar uma autorreflexão vinda das experiências deste grandioso mestre. Então, fazer parte desses capítulos foi a oportunidade que eu tive de visitar o passado, estando no presente e principalmente pensando em mudanças para um futuro próximo. Bom, foi durante o doutorado em Educação e Ciências que eu tive a oportunidade de conhecer a obra científica do professor Chassot, A Ciência é Masculina, é Sim Senhora. E por meio desta obra, revisitar e refletir sobre os maiores desafios da mulher na ciência, sendo ela mãe,
esposa e nordestina. Conhecer as obras do professor Chassot me fez compreender o quanto a ciência ela é ainda masculina, o quanto ela ainda é branca, e que apesar de todo o desenvolvimento da sociedade ainda existe a invisibilidade da mulher na ciência, e também me fez compreender o quanto ainda temos que lutar pela igualdade desse gênero na academia. E atualmente eu tenho uma grande satisfação em fazer parte como autor e coautora desta obra que merecidamente presta homenagem a este homem que tanto tem contribuído com os processos de ensino no Brasil. E hoje estou muito grata e emocionada em poder fazer parte desta justa homenagem ao professor Chassot, que muito mais do que seus conhecimentos científicos nos proporciona uma aprendizagem com sua humildade e simplicidade, né, sempre que temos contato com ele. Obrigada, professor. A minha gratidão. Muito obrigada, professor, e parabéns. Minha gratidão pela sua existência. A minha gratidão ao senhor por todo o conhecimento que você compartilha com a gente. Mestre Chassot, meu muito obrigado. Professor Chassot, esse vídeo, então, foi com depoimentos dos autores dos capítulos do livro. E para a gente dar uma sequência agora, conversando um pouquinho melhor com o senhor e tentando aproveitar ao máximo a sua presença nesse dia, eu gostaria de conversar, também convidar o professor Vanderlei para participar de um rápido bate-papo para falar um pouquinho sobre esses seus 60 anos de docência. Professor Vanderlei, à vontade. Sim. Eu preparei uma pergunta bastante simples, Chassot. Todos nós, não importa quantos dias ou anos tenhamos de sala de aula, seja virtual ou presencial, em todos os momentos que chegamos na sala de aula dá aquele famoso frio na barriga, né? Então, o que eu gostaria de saber de ti, qual foi o dia mais marcante nesse sentido? Aquele dia, assim, que deu vontade de sair correndo da sala de aula, largar tudo e nunca mais voltar. Teve um dia nesses 60 anos? Bom, eu precisaria recordar rapidamente, eu não vou contar toda a história, mas para fazer uma contextualização à pergunta do Vanderlei, eu deveria dizer o seguinte. Eu, quando terminei o ensino científico, que são os 3 anos do ensino médio, era, em geral, científico e clássico, tinha outras habilitações, mas escolhíamos científico para quem queria engenharia, medicina, e clássico para quem queria direito, filosofia, etc. Eu fiz vestibular para engenharia e fui reprovado em desenho. Eu não consegui desenhar uma elipse com tinta nanquim. Fiz segunda chamada e rodei de novo. Bom, deixo Porto Alegre, onde eu morava há 3 anos, com esperança de fazer agora uma faculdade. Trabalhava num bar. Agora volto para a cidade onde moram os meus pais, para a casa deles em Montenegro, e começo a procurar emprego. E aí não encontrei, porque quem é que ia dar um emprego de alguém que fez o científico numa cidade que formava técnicos em contabilidade? Eu não tinha o perfil das necessidades. Mas a minha mãe, e as mães têm uma sabedoria especial, disse assim, no colégio Jacó Renner sempre estão precisando de professores. Digo, mãe, de que jeito eu vou lá no colégio Jacó Renner? É uma escola episcopal que o padre não dá comunhão para os pais que põem os seus filhos nessa escola e tu queres que eu vá? Não devo ter dito tu queres. A senhora quer que eu vá? Nós jamais trataríamos a mãe por tu. A senhora quer que eu vá? Ela disse, vai lá. Eu fui lá, fiz uma entrevista com o reverendo Ernest Berner, um pastor anglicano alemão, e ele perguntou várias coisas, o que eu podia lecionar. No fim, eu e ele chegamos à conclusão que eu iria dar matemática no ensino, na primeira e segunda série do curso ginasial.
equivaleria no 6º e 7º ano hoje. Bom, era segunda-feira, 13 de março, e a aula era para começar na quarta-feira, 2 dias depois. Bom, o que eu fiz? Eu fui para casa e me preparar para estrear na quarta-feira. Mas na mesma tarde bateu lá em casa alguém que disse: será aqui que morava o professor Ático? Bom, eu levei um susto porque eu nunca tinha ouvido me falar com um professor. Aí disse: o reverendo mandou aqui esse livro para o senhor preparar uma aula para hoje de noite, porque faltou professor. E me entregou o livro de matemática do Ali Quintela, de 3º ano, 3º científico. Bom, preparei a aula, foi a grande estreia, exatamente há 20 anos, num anoitecer de um 13 de março de então. Mas logo em seguida, essa história que faltou professor era um blefe, e eu continuei dando aula no 3º ano, e também dava as aulas de matemática. E aí uma colega minha disse: já que tu está gostando de dar aula, eu vou te passar as minhas aulas de ciências que eu não gosto de dar. E eram aulas de ciência na 3ª e 4ª série, equivaleria hoje no 8º e 9º ano. Bom, isso foi muito complicado, e eu estou respondendo o Vanderlei, porque dar aula de ciências para uma gurizada, uns adolescentes, e tinha que explicar, entre outras coisas, o aparelho urinário, eu me atrapalhei todo, era muito complicado. E eles bagunçavam mais do que eu podia ter. E ainda tinha na aula 2 filhos do reverendo, então eu tinha que mostrar todo o meu esforço. Foi quase que não fosse aquelas aulas de ciências me atrapalharam. Mas depois eu comecei a dar aula de ciências na escola normal, da mesma escola. E aí alguém já está perguntando, mas e a química? Bom, quando em julho, nas férias de julho, tinha um curso para quem não tinha título de professor, como eu, que dava aula sem ter titulação. E esse curso tinha de manhã aula de conteúdo e de tarde aula de didática. Eu nunca tinha ouvido falar em didática, mas eu assisti durante um mês esse curso, e aí eu fiz exame e fui aprovado, então eu tinha direito de lecionar matemática numa situação excepcional. Ocorre que o colega que dava química também fez exame e não passou, e não pôde lecionar. Aí o reverendo não teve dúvida, disse: tu vai pegar as 3 turmas de química do científico. Então, no 1º ano, eu dava aula. Em 3 anos do científico, dava aula de matemática no 3º ano do científico, dava aula de matemática na 1ª e 2ª série, e ainda dava aula de matemática no curso de ciência. Bom, eu ganhava mais que o diretor, mas as aulas de ciência naquele começo foram bravas. Mais recentemente, eu não me lembro de nenhuma situação parecida com aquela que tu descreveste, bater a porta e ir embora, porque eu sempre tive uma grande facilidade de diálogo com os alunos. Eu agora, a coisa que eu mais sinto saudade é do chão da sala de aula, né? Atualmente eu continuo trabalhando, mas não viajando, não tendo aula. E essas aulas, bom, isso não daria muito assunto, mas essas aulas remotas que a gente não enxerga as pessoas, não são boas de dar. É muito difícil. Acho que respondi, me estendi um pouco, mas não pensei em correr da briga, só quando eu tive que ensinar umas coisas que eles se divertiam com as minhas atrapalhadas, porque eu me engasgava todo para explicar aquelas coisas. Acho que respondeu sim, professor. A professora Silvia, que escreveu aquele prefácio lindo, ela está nos acompanhando pelo bate-papo. Eu gostaria de agradecer, professora, pela oportunidade de fazer a leitura do seu prefácio, que para mim é um texto muito poético, na verdade, né? E agradecer por a senhora estar nos acompanhando.
Olha, uma mensagem. O senhor consegue acompanhar o bate-papo, professor? Às vezes, consegui ler da Silvia, querido. Professor, eu tenho muita alegria que esse semestre, que está começando agora, na Universidade Federal do Pará, a professora Silvia, o professor Licurgo e eu vamos partilhar um seminário. Isso está sendo uma experiência muito boa, porque com os dois eu fiz um debate de religião e ciências, e foi das melhores lives. Estou contente de trabalhar com a Silvia. Professor, eu não sei se o professor Vanderlei tem mais alguma pergunta. Eu tinha uma no sentido um pouco contrário da dele, né? Ele quis saber se o senhor teve algum momento que teve vontade de sair correndo da sala de aula. E eu quero perguntar no sentido inverso, ao sair correndo, né, do ser docente. Considerando que a gente vive, não é de agora, é uma situação antiga, momentos onde poucas pessoas se interessam pela licenciatura, poucas pessoas se interessam pela docência, eu gostaria de perguntar para o senhor se existe alguma grande lição, algum segredo, né? O que o senhor poderia nos dizer, né, desses seus 60 anos de docência que possa estimular, incentivar as pessoas a quererem seguir essa carreira? Olha, de todas... eu só tive, como eu contei, emoções muito boas, mas a melhor coisa que eu sempre tive quando dava aula era gostava muito de trabalhar nas turmas de noite. Era muito boa. Eu me lembro que eu tive algumas turmas de noite que foram espetaculares. E eu, às vezes, dava na mesma noite aula para alunos de educação física e aula para licenciatura em educação física e licenciatura em filosofia. Então, vocês podem pensar aulas mais díspares possíveis. Eu me encantava do que nós tínhamos. Aquela frase do David Hume, que eu gosto muito de citar, balizou sempre muito as minhas aulas. A frase do David Hume diz o seguinte: David Hume é um historiador escocês, nascido em 1711, portanto um iluminista. Ele diz o seguinte: se acreditamos que o fogo esquenta e a água esfria, é somente porque nos causa uma imensa angústia pensar diferente. Eu colocava isso como desafio para os alunos no começo da aula, e no final da aula, curso noturno, eles cansados, muitas vezes eram em universidades particulares que eles tinham que pagar muito caro. Aprendemos alguma coisa de pensar diferente hoje. Se não aprendemos, essa aula não valeu. E eles sempre encantados, a gente fazia como de saída, ver o que nós pensamos diferente na aula de hoje. Eu acho que isso, Andréia, naquilo que tu perguntas, é a coisa muito gratificante ver isso. E ver isso com jovens alunos, ver isso com alunos de mais idade, é muito bom. Eu gosto. E quando tu falas das pessoas não estão mais querendo as licenciaturas, exatamente isso é verdade, mas quem não quer não é porque não sabe quanto isso é bom. Ser professor, bom, eu acho que é muito bom. Obrigada, professor. Para que a gente não se alongue muito nessa nossa live, né? A gente tinha combinado que ela teria duração de em torno de 1 hora. Eu vou pedir para que o pessoal comece a apresentar para nós, então, um pouquinho do livro. E eu já tinha comentado antes, o livro ele vai ser lançado pela editora Unijuí, brevemente. E também nós vamos disponibilizar uma prévia do livro, através de um link que vai ser fixado aqui na descrição do vídeo, tá? Então, a gente vai disponibilizar para vocês esse lindo prefácio que foi escrito pela professora Silvia e também o sumário. Então, a gente vai conhecer agora um pouquinho do livro, tá?
Acho que deu um probleminha aqui na entrada. Então, professor, a capa do livro o senhor já conhece, né? A capa foi pensada e elaborada aqui com o pessoal do nosso grupo, especialmente pela Aline, que ajudou bastante. Na verdade, a Aline fez a composição da capa, mas todo mundo ajudou no sentido de dar algumas ideias, inclusive o professor Chassot. Então, Andréia, Oi. Posso fazer um comentário? Por favor. Eu queria comentar essa imagem que está na parede pintada aí. Pode comentar. Uma coisa muito interessante, no ano retrasado, para mim custa pensar, porque 2020 ainda não é ano passado, mas em 2019 eu fiz uma palestra num evento na Universidade Federal do Pará, no Campo Central de Belém, e eu tive uma palestra lá, e aí durante a palestra um grupo de jovens vieram me convidar perguntando se eu não podia dar uma chegadinha no diretório acadêmico, que eles queriam falar comigo. Eu achei muito estranho, porque afinal a palestra não era para eles, não tinha nada que ver, e eu fui. E aí a minha surpresa, as paredes do diretório acadêmico estavam com imensos painéis, dos quais vocês estão vendo um exemplo. Tinha do meu lado, nesse painel, a Maria Curie, portanto, foi uma coisa emocionante, que fizeram esses estudantes do Diretório Acadêmico da Química da Universidade Federal do Pará. Então, eu quis te pedir autorização para dizer de onde é que as capistas que tiveram muito êxito produziram, a partir de que elas produziram esse trabalho. Perfeito, professor. É bem importante que o senhor lembre de falar da foto, porque realmente é um momento que foi muito importante, né? Eu lembro de ter visto no seu blog, na época, a blogada a respeito da foto, e foi também um momento bem emocionante. Professor, o senhor ficou incumbido, né, de escrever o pós-fácio do livro, certo? Inicialmente vocês me haviam pedido o prefácio. E aí eu disse que o livro estava muito gaúcho, porque toda a produção era do povo querido de Uruguaiana. Aí eu sugeri que a Sílvia, para trazer uma pitada da Amazônia, porque eu tenho, hoje, o meu grande esforço é me tornar um amazônico. E eu trabalho na REAMEC já há mais de 7 anos. A professora Marta, que é a nossa coordenadora geral da REAMEC, foi uma das que deu os depoimentos. Eu já formei uma doutora em ensino de ciência em Parintins, uma doutora em Manaus, uma doutora em Sinop, no Mato Grosso, um doutor em Barra do Garça, no Mato Grosso, e atualmente tem uma doutoranda em Chapuri, no Acre. Quer dizer, então, a Amazônia é o meu chão pela REAMEC. A Sílvia, numa linguagem poética, disse, e veio e ajudou a construir redes, ela diz no texto lá. Justamente a rede REAMEC, Rede Amazônica de Educação em Ciências e Matemática. E depois eu trabalho na Unifespa, onde hoje, na Unifespa, eu tenho 2 doutores da turma de 2018, 2 da 19 e 2 da 20. E agora na nova turma que entrou. Então, eu estou muito ligado justamente na Amazônia. Desculpe, eu acho que eu fugi do tema. Era para contar só da foto. Não fugiu, não, professor. Eu perguntei se o senhor escreveu o pós-fácio do livro, porque agora a gente se encaminha para o momento de encerramento. Então, eu gostaria que o senhor, se quiser mostrar o seu presente de homenagem aos seus 60 anos de carreira docente, e falar um pouquinho sobre o que vai aparecer nesse pós-fácio, para que a gente possa se encaminhar depois para o encerramento. O pós-fácio
Eu comparo sempre. Eu já fiz pós-fácil para muitos livros, muitas pessoas me pediram, e eu, em geral, comparo o pós-fácil a um rito litúrgico que quando termina a missa, o diácono canta ite missa est. Vão, a missa terminou. Mas não é um sentido, e o povo agradece, vibra, mas, claro, terminou uma missa de 2 horas, o cara agradece, ite missa est. Mas não, eles estão, na verdade, dizendo agora é a hora de levar isso e pôr em prática no mundo que vocês aprenderam na missa. Eu acho que um livro, o pós-fácil, justamente quer ser esse ite missa est, dizendo, olha, o livro terminou, o pós-fácil termina com o livro terminou. O que vamos fazer agora com ele? Vamos ensinar. Mais ou menos isso que vocês fizeram com os diferentes livros, alfabetização científica, ciência masculina, ciência através dos tempos, todos os meus livros vocês trabalharam no livro. E eu agora, então, cabe-me fazer um pós-fácil nesse sentido. Quando o Vanderlei aceitou que, ao invés de eu fazer o prefácio, fizesse o pós-fácil, ele disse, já tens o pós-fácil praticamente pronto. Conta a história de como é que, de repente, tu recebes um livro em tua homenagem e como é que ele se construiu, etc., e até ter esse rótulo que está com destaque na capa, Festenschrieb. Então, acho que é isso que eu pretendo escrever no pós-fácil. Perfeito, professor. Quer nos mostrar a sua homenagem, então? Pessoal, essa placa de homenagem, ela foi encaminhada aqui de Uruguaiana para o professor Chassot, que está lá em Porto Alegre, e ela tem um valor simbólico muito importante. Então, ela é forjada em madeira, e estima-se que essa madeira tenha em torno de 60 anos de idade, e uma placa de alumínio. E também tem todo um simbolismo em relação ao significado da madeira com sabedoria, né, e o significado da placa metálica como uma coisa moderna, que é o que o professor Chassot reúne, né, uma sabedoria também muito interligada à modernidade, aos tempos modernos. O professor eu gostei muito do texto da placa, que acompanhou a placa, e como tu disseste, ele fala de 2 coisas, a madeira e como é que a madeira, as árvores embalam os sonhos e tem história, e o metal muito coeso, os átomos que constituem o metal muito perto um do outro, mas ao mesmo tempo o metal é amoldado, pode ser... Agora, te ouvindo, André, eu disse, olha, esse texto que eles mandaram junto com o troféu, com essa escultura, é um bom assunto para se botar um excerto dele no pós-fácil. Verdade, professor. Professor, não sei se o senhor tem mais algum comentário, a gente pode se encaminhar para o encerramento? Eu não sei se tem alguma pergunta no chat. Deixa o pessoal que está comandando a sala, tem alguma pergunta que vocês gostariam de colocar aqui no chat? O pessoal optou por não colocar perguntas, mas estão nos avisando aqui que tem muitos elogios. Então, eu acho que a gente pode se encaminhar para o encerramento, e eu gostaria... Se encaminhar para o ite missa est. Sim. E aí eu queria... Posso falar mais um minuto, né? Claro, professor. Eu queria contar uma coisa que não apareceu aqui e que está acontecendo desde as falas que eu fiz em julho de 2019. Eu tenho usado em todas as lives, em todas as palestras, nas aulas, eu tenho trazido à discussão um antídoto
à política bolsonarista em relação ao meio ambiente. E o texto que eu escolho para fazer esse antídoto merece ser citado aqui e agora. Eu trabalho em todas as... Tem um prefácio e um pós-fácio, onde eu me envolvo com a encíclica Laudato Si do Papa Francisco. Aliás, hoje faz 8 meses que o Papa Francisco foi eleito. Mas eu uso esse texto da Laudato Si, e não tem nada que ver com fazer citação religiosa. Eu não pertenço à Igreja do Papa, mas eu desconheço um outro documento sobre meio ambiente que tem as características da Laudato Si. Em termos acadêmicos, não é um texto religioso. Eu não estou fazendo proselitismo religioso. Ao contrário, eu estou me dizendo que não é a religião que eu estou pegando no livro. A Laudato Si tem capítulos que se prestam para muita coisa. O Edgar Morin, hoje com 99 anos e meio, diz que a Laudato Si determina uma outra questão moral. E o Edgar Morin nem é de fé católica, ele é de fé judaica. Então, eu passei a falar tanto nessa encíclica Laudato Si, que um dia encontrei um funcionário que trabalha no meu prédio, e quando eu cheguei, ele disse: Laudato Si, professor. Quer dizer, ele ouve as lives e vê quanto eu falo. Se nós olharmos aquela reunião quase pornográfica que houve no dia 22 de abril do ano passado, onde, entre outros, se lembra o que se ouviu do então ministro de Educação, onde o ministro do Meio Ambiente disse: agora eles estão todos preocupados com o vírus e vamos abrir a porteira para tudo. E é verdade o que ele fez. Eu já contei, vou repetir, que eu trabalho em Marabá, e muitas vezes, numa mesma tarde, eu vejo trens com mais de 300 vagões. Ninguém de vocês consegue imaginar o que é um trem com 300 vagões imensos carregados com minério que levam das reservas indígenas do Pará para o Maranhão, e no porto de Itaqui isso vai para outros países, principalmente na China. Vocês vão dizer minério de ferro, sim, mas ali tem ouro, tem nióbio e tem outros metais muito preciosos. E a Vale paga para os indígenas uma indenização por ter poluído as águas, por ter poluído as árvores, por ter poluído o ar. E aí, então, os indígenas recebem esse dinheiro e como que absolvem a Vale dos seus... Eu digo, isso se assemelha às indulgências da Igreja Católica Romana, que foi tão contestada por Lutero, principalmente nas 95 teses que ele afixou na capela do Castelo de Wittenberg em 31 de outubro de 1517, porque peca, paga um dinheiro e estás absolvido. Quer dizer, a venda de lugares no céu e outros que tais. Então, eu acho que o Edni falou, foi um dos meus colegas que falou, nós dois nascemos bebendo a água do Jacuí, como ele contou, porque somos conterrâneos, mas o Edni contou da consistência das coisas de educação com o viés político. Então, eu queria reforçar que isto, para mim, é importante. Vocês vão dizer, mas e a escola sem partido? Eu não estou falando de partidários, eu estou falando de defesa. Quando eu vejo, por exemplo, uma ministra da Agricultura autorizar o uso de agrotóxicos que não são usados no país de origem, mas são usados aqui, eu tenho que me rebelar. E eu não tenho jornal
eu não tenho emissora de televisão, eu tenho a minha palavra, e a minha palavra é nas lives, nas aulas, então eu falo sim. E eu acho que nós, lamentavelmente, vimos nessa pandemia que se completa agora um ano, que a educação foi talvez das coisas mais feridas, mais dolorosamente não entendidas. No começo, quando começou a pandemia, de repente, todos os brasileiros, avós, pais, crianças, empregadas domésticas, todos foram declarados com expertise em ensino remoto e não tinha nem condições de dar as aulas. Os ricos ficaram mais ricos na sua educação e os pobres ficaram mais pobres. Eu não podia encerrar essa homenagem tão carinhosa que vocês me fizeram, fazendo um comentário acerca dessa situação da grande crise política que vive esse país. Quer dizer, nós temos uma pandemia que todo o planeta Terra tem. Nós temos um problema econômico que a maioria dos países tem, mas nós temos um problema político. Vejam quanto seria fácil, não digo fácil, mas seria mais aceitável a nossa situação se nós não tivéssemos um genocida na presidência da República. E a Laudato Si lembra do cuidado da nossa casa comum, que é o planeta Terra, e é isso que eu queria ter deixado quase que como encerramento no meu item missa est. Professor, perfeito, é muito importante essa mensagem que o senhor deixa em absolutamente todas as suas lives, né? Desde o início da sua carreira como fazedor de lives lá em maio, que eu acho que foi a primeira que eu acompanhei, é uma mensagem que o senhor sempre deixa, que a gente sabe que é uma mensagem super importante. Professor, tem algumas perguntas no chat que vai ficar disponível, eu sei que o senhor responde depois, né, quando for rever essa nossa conversa, e tem pessoas muito queridas aqui nos assistindo, e eu gostaria de agradecer a todos os que estão assistindo. Eu estou tentando acompanhar aqui um pouquinho das mensagens que o pessoal está colocando em tela. Professora Gagliasi, muito obrigada pela presença. E agradeço principalmente aos meus amigos, meus colegas do Grupo de Estudos em Nutrição, Saúde e Qualidade de Vida e também do Grupo Colaborativo Flechilhas. E aliás, tinha que dizer o que é essa Flechilha, que eu fui estudar para ver, nunca tinha visto. Olha, a professora Raquel nos colocou lá no bate-papo pelo WhatsApp, que é uma planta rasteira, não sei se eu estou usando o termo botânico correto, Tá, né? É isso que eu li também. Que parece que ela forma uma comunidade colaborativa entre as outras plantas ali, pelo que eu entendi. Mais ou menos foi esse simbolismo que eles quiseram colocar. Não sei se a professora Raquel gostaria de tentar explicar. Eu acho que ela não vai querer explicar agora. Mas... Tu tá notando que eu estou fazendo isso para não terminar a live, porque tá tão boa, tem que inventar umas coisas a mais. Bem, ouvindo a Andréia e ouvindo o professor, esse nome causa estranhamento, espantamento em muitos, inclusive aqui na nossa região. Mas flechilhas é o nome de uma gramínea típica dos campos sulinos. E ela tem como característica uma semente que se propaga facilmente, porque ela tem estruturas que ela consegue se agarrar em superfícies de pelos de animais, então ela é uma planta que se propaga com facilidade. E quando nós batizamos o nosso grupo de pesquisa, nós sempre tivemos como missão a questão de construir conhecimento e disseminar o conhecimento para todos,
seja na academia, mas principalmente também na região onde nós estamos inseridos. Então, o nome Flechilhas é em função disso, pela facilidade de disseminação que essa planta possui e que o Flechilhas, o Grupo Flechilhas também deseja ter como missão durante a sua jornada de pesquisas, investigações, atividades de extensão e também atividades de ensino. Quer dizer que, além de falar sobre educação, tivemos, como diria o ex-governador Colares, um plus a mais. Aprendemos sobre flechilhas. Eu achava muito curioso também, por isso que eu resolvi perguntar no nosso grupo. Mas eu quero aproveitar, então, que a professora Raquel está aí, se a gente puder colocar o professor Vanderlei em tela, para fazer o meu agradecimento pessoal também, que foram incansáveis, a professora Raquel foi incansável na organização desse nosso momento aqui de homenagem, e o professor Vanderlei foi a sementinha de toda essa ideia. Eu lembro claramente que estava chovendo e estava frio aqui em Uruguaiana, num dia que nós recebemos lá no nosso grupo do WhatsApp, o grupo de pesquisa que a gente tem lá no WhatsApp, a proposta de escrever capítulos para formar um livro em homenagem aos 60 anos de carreira docente do professor Chassot. E na hora eu estranhei um pouco a proposta, acho que meus colegas também estranharam, e depois foi um aprendizado e um crescimento que a gente não vai conseguir mensurar. E acabou, então, dando origem ao dia de hoje. Então, eu agradeço a vocês dois pela oportunidade, a professora Mara, que também não está aqui presente, que também é organizadora do livro, agradeço também a ela. E eu vou convidar vocês dois, então, para procederem ao encerramento, pode ser? André, ainda antes, onde é que as pessoas poderão pegar o sumário e o... Professor, nós deixamos na descrição do vídeo, aqui embaixo, um linkzinho que tem o formulário para presença para os alunos do PPG que precisam lá para constar a sua presença, né, certificado, e também o link que vai levar essa amostra do livro, né, que tem os itens que o pessoal foi passando ali, tem a capa, tem o prefácio, tem o sumário, a apresentação, então tá aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo. Obrigado. Professor Vanderlei, o senhor pode chamar o encerramento para nós? Sim. Isso, só gostaria de reforçar aqueles agradecimentos que eu já fiz, né, e, principalmente a ti, Chassot, pela obra. Acredito que, de uma certa maneira, a gente faz pelo menos um pouco de justiça, porque entendemos que o teu trabalho deveria ser mais estudado e mais debatido na academia. Espero que, a partir desse livro, a gente consiga aumentar um pouco essa difusão e essa discussão na academia, mais teses, mais dissertações. Então, obrigado pela obra e pela oportunidade. Agradeço às gurias, a Raquel e a Mara, por terem me ajudado, e principalmente as gurias que escreveram, né? São quase todas mulheres, são poucos homens. Logo depois que eu lancei a ideia, a Andréia falou que foi um dia frio, mas ela não falou do horário, né? Eu acordo muito cedo, eu acho que foi ali 4h30, 5 da manhã que eu lancei a ideia no grupo de pesquisa, e o pessoal teve um susto inicial e à tarde já começou a responder positivamente. Então, muito obrigado e parabéns, Chassot. Vida longa. Espero que a gente possa fazer depois a obra dos 70 e dos 80 e vamos de 10 em 10. Obrigado. Ou pensei a próxima no 75, porque é um número tão bonito, é diamante, né, 75, então daqui 15 anos nos encontramos. Brincadeira, gente, eu quero me encontrar amanhã com vocês. Obrigada, então, pessoal. Obrigada, professor. Tchau. Tchau, obrigado. E daí, gente, como fomos?